Fala galera do Narguilé Club, beleza? Mais uma quinta-feira e graças a Deus chegou minha comprinha do Five Star Hookah. Novamente, como sempre, né? Essa compra foi feita no dia... Que dia? Foi feita no dia 8, já foi postado. E no mesmo dia 8 mesmo postou, 8 de setembro. A gente está em setembro. E não foi taxado. E eu acho que essa compra foi o recorde das minhas compras até agora, foi mais rápido. Levou 11 dias para chegar aqui em casa. Era para ter chegado ontem, em 10 dias, só que não sei por que não chegou. Então, vou mostrar aqui, ó. Foi declarado com gift, como sempre. Descrição foi Glass Vase. O valor declarado, ele declarou como $45,99. Frete $48,28. Certinho. Qualquer dúvida, estarei postando uma foto logo acima aí do post desse papelzinho aqui para vocês entenderem, para quem nunca importou, o que significa cada negocinho ali. Eu vou ver se eu acho alguma que eu fui taxado, para vocês verem como fica, que aparece lá, o que eles rabiscam lá na receita. Essa compra minha, vamos ver o que ele mandou, não lembro o que eu pedi direito. De cara, Mano Rose. Caraca, ela é diferente da Fancy. Desenho. Vou pegar uma Fancy aqui para vocês verem. Vou pegar uma fechada. Primeiramente, ó, a caixa, saquinho da Fancy Rose. Escrito Fancy Rose. E aqui é redondinho, né? Random. Aí, ó. Da no Rose ele é diferente. Tem umas... É um modelo diferente, né? Gostei. Vamos ver como que ele vai fumar. Dando sequência aí. Eu pedi no Rose, uma Logum branca com PLP. E veio. Vamos ver se é levar igual a outra que eu já tenho. Fumari Prickly Pear. De novo? Ele mandou aí. Eu tinha pedido White Gummy Bear. Será que ele mandou errado? Alex. Não, isso comigo. Ah não. Aqui, White Gummy Bear. Acho que ele mandou de gift e esqueceu de colocar adesivinho. Muito bom. Fantasia The $1,000,000. Nunca fumei. Vamos ver o senhor do Tretas se é assim como você disse mesmo. A review. Pedi uma piteira egípcia preta para usar, colocar na Thunder e usar em outras mangueiras também. Fazer umas adaptações. Pedi um kit de borrachinha, de mangueira, de base. O que eu estava mais esperando. Alfaker Orange with Mint, que é o sabor novo lá do Alfaker. O que mais? Alfaker Grape with Berry. Também estava esperando muito esse sabor. Que é novo também. Minha Jumbo Tongs. Caralho, é muito grande, é monstruosa. Olha o tamanho disso aqui. Maior que meu antebraço. Tamanho do antebraço aqui. Muito massa. Vamos ver. Abafador que eu pedi. Dourado. Eu já tenho o Pad Metal e o Noir. Prata e preto.
Agora pediu para usar no Heart of Lion esse aqui, douradão. E pedi também o prato. Tem um bambino, tem um thunder também. Tá aí os dois. Nossa, parece que é maior. É um pouquinho maior do que o dourado. Bonito. Vamos ver o que mais. Tá faltando cuca fina. Cuca fina Vegas Love. Ouvi muita gente falando bem desse fumo. Vamos experimentar, dar minha opinião. E o que resta aqui, vamos ver. Só isso mesmo. O que sobrou? Eu já tenho pico, eu comprei o 7 Ico, 7 Ico, sei lá como vocês preferem chamar, Tangiers Fumo número 7. Vamos ver se tem diferença em tamanho. Vou pegar o pico. Esse aqui tá parecendo muito o do Gabriel, Fábio. Deixa eu pegar os três aqui pra vocês verem. Ó. O que parece que mudou aqui, não vi muita diferença não. Do pico pro 7. Mas vamos ver na fumada. Ele parece que o pino dele é um pouquinho maior do que o do pico. E menor do que o do small. Aqui tá o small, o 7 e o pico. Gostei, bonito. Então, senhores, por hoje é só isso. Eu acho que tem alguma coisa errada ainda, não sei o que, mas estou com um pressentimento que está faltando alguma coisa. Acho que esses kits de borrachinha tá faltando algum. Eu pedi 3 kits. Ele mandou só 3 borrachinhas. Talvez o kit é uma borrachinha só, enfim. Obrigado pela atenção, por assistir o vídeo. Se inscreva no nosso canal do YouTube aí. E logo na semana que vem eu vou estar vindo com as Alfaker nova ou com a Cuca fina. Certo? Abração, galera.